Irmãos, eu louvo a Deus pela fidelidade dos irmãos que têm entendido o propósito de Portugal. Estão trazendo ouro, nós vamos confeccionar as moedas e levar os presentes, porque Deus disse que nós vamos entrar na nação como reis, porque muitos infelizmente macularam, mancharam a imagem do reino, do Brasil se movendo para Portugal pelo reino. Podeis assentar em nome de Jesus. Com exploração, nós estamos indo para abençoar Portugal, abençoar a Europa, e o Senhor já fez a agenda de 2 domingos, alguns dias, e conexões impressionantes estão acontecendo. Ontem à noite, enquanto nós orávamos, a festa das redes foi muito boa. Uau! Novas redes, né? Feira, Brotas e plataforma, foi lindo. Batismo ali foi sobrenatural. Teve uns irmãos que eu fiquei com medo, porque o batistério é pequeno. E aí eu falei: meu irmão, você vai ter que ser o último, porque na hora que você entrar, a água vai embora, né? O nosso filho de plataforma, ele faz questão de dizer: apóstolo, diga que o senhor vai batizar um ex-padre. Tá bom, filho. Tá bom que eu vou ter que falar para ele: para com essa idolatria de que você foi um ex-padre. E o irmão é 10 por 8, meu irmão. Quando ele saiu, as crianças que estavam olhando foram batizadas também. Então, irmãos, se Deus continuar movendo o teu coração, semeie por esse propósito da nossa ida a Portugal. Dia 17 de outubro estaremos viajando, eu e o pastor Otávio, e retornaremos dia 31, né, para o Brasil. Esteja orando em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo, meus queridos e amados filhos, em 2 Coríntios capítulo 7, nós vamos ler a partir do verso 1. As irmãs, os irmãos do Monte Santo podem descer. Vamos aplaudir o Senhor na vida deles, aleluia, glória a Deus, é nóis. 2 Coríntios capítulo 7, nós vamos ler a partir do verso 1. Aqueles que acharam, digam amém. Tu tens sido tão, tão bom para mim. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Recebei-nos em vossos corações, a ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso proveito. Não digo isto para vossa condenação, pois já antes tinha dito que estais em nossos corações para juntamente morrer e viver. Grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande a minha jactância a respeito de vós. Estou cheio de consolação, transbordo de gozo em todas as nossas tribulações. Porque, mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados. Por fora, combates, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou
com a vinda de Tito. E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado por vós, constando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Porquanto, ainda que vos contristei com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados? Que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança. Em tudo mostrastes estar puros neste negócio. Portanto, ainda que vos escrevi, não foi por causa do que fez o agravo, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que o vosso grande cuidado por nós fosse manifesto diante de Deus. Por isso, fomos consolados pela vossa consolação, e muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi recreado por todos vós. Porque, se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado, mas como vos dissemos tudo com verdade, também a nossa glória para com Tito se achou verdadeira. E o seu entranhável afeto para convosco é mais abundante, lembrando-se da obediência de vós todos, e de como recebestes com temor e tremor. Verso 16: regozijo-me de em tudo poder confiar em vós. Pai, esta é a tua palavra, continua a falar conosco, porque nós não entramos, nós habitamos na tua presença. O Senhor é o Deus que fala, o Senhor é um Pai de amor, e nesta manhã traz a tua palavra de uma maneira sobrenatural, trazendo à existência o propósito dos céus para nós aqui na terra. Os anjos estejam com a autoridade do céu para amarrar e repreender todo espírito contrário à tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus, e aqueles que oram comigo dizem amém. Você pode aplaudir bem forte ao nosso Deus e a sua santa e gloriosa palavra. O tema dessa mensagem nesta manhã é uma carta para Paulo. Esses dias eu estava na escola dos meus filhos, num coquetel de lançamento dos projetos do outro ano, e algo me chamou a atenção. A turma da sexta série, que é sexto ano, que é a nossa antiga quinta série, coisas assim, eles mandaram no Dia das Mães carta escrita, e aí tinha a foto deles indo para o correio, ou seja, aquilo que na minha época de escola a gente tinha que comprar no material escolar, envelope de correio, porque eu aprendi na escola como é que mandava, quem era o remetente, quem era o destinatário. Alguém mais é da minha época que teve aula de como mandar uma carta? Tem gente que levantou a mão aqui na frente com uma vergonha, sabe? Tipo, ai, não posso me denunciar. Então faz de conta que vocês estudaram no YouTube, né? E aí você sabe como é.
E quando eu li esse texto, eu fiquei imaginando essa cena. Tudo bem que esta carta que Paulo recebe da igreja de Corinto é uma carta viva. É a carta do próprio discípulo Tito, pastor e filho Tito, testemunhando como foi a estadia dele em Corinto, que era a cidade antes de chegar às cidades da Macedônia que Paulo estava pregando. Na Macedônia, Paulo passou muitas grandes batalhas, batalhas dentro, batalhas fora. E eu quero abrir o meu coração. Domingo passado, pessoal do encontro, aquela festa, que coisa linda. E eu trouxe a palavra fidelidade dos recabitas. E aí, eu fiquei como Paulo. Eu fiquei com aquele sentimento. Tudo fala, alguém deixou esse apagador da época antiga, tá vendo? Tudo fala. Só faltou giz. E aí, eu fiquei com aquele sentimento como Paulo. Meu Deus, eu fui muito duro com os filhos. Sabe? Um discípulo botou lá no grupo dos homens, rapaz, parecia aquele escudo de doutrina. Eu falei, meu Deus, agora que eu vi que eu fui muito duro. Ah, Senhor, fiquei mal. A gente fica assim, irmãos. Aí, eu estava na quarta-feira, levei minha família para fazer exame de vista, né? E graças a Deus, o único que não dilatou fui eu, para poder dirigir. E nós estávamos na casa da nossa querida discípula e membro da nossa família, Zaira. E eu ouvi um áudio de uma filha daqui da igreja, a Edna, que é uma filha tão preciosa, uma ganhadora de alma, uma adoradora, guerreira. E no áudio ela botou escrito assim: apóstolo, me perdoe. E essa daí eu não sei como ela descobriu essa informação. Alguém muito íntimo meu deu para ela. Ela falou assim: me desculpe, porque eu sei que o senhor não gosta de áudios grandes. Eu falei, rapaz, deve ter sido o Espírito Santo que revelou para ela, porque é segredo de pai. Eu ouço, mas eu não gosto muito. Eu te confesso que às vezes eu dou uma acelerada. Quando eu já entendo o que a pessoa está falando, eu dou uma acelerada, porque eu já entendi o recado. Então, às vezes quando a pessoa é muito prolixa no áudio comigo, não dá muito certo. Às vezes eu até ligo para a pessoa e falo, você pode falar o que você queria falar no áudio? Ainda bem que não sou só eu, estou vendo umas cabecinhas assim, santas, se movimentando, umas lagartixas santas, aleluia. Mas esse áudio eu tinha que ouvir. Depois dessa quebra-gelo, né? Tá! Ela disse assim, pai, eu estou aqui chorando. E ela disse assim, já é a 4ª vez que eu assisto essa mensagem. E nas 4 vezes Deus tem falado coisas profundas e diferentes comigo. Muito obrigado, porque o Senhor liberou esta palavra. Aí me senti o cara, né? Aí Jesus baixa a bola. Mas quando eu estava meditando nesse texto, porque aqui é a 2ª carta, e esta 2ª carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto ainda não tinha sido entregue, ou seja, ele ainda estava escrevendo, ele ainda estava digerindo os resultados da primeira. E agora Paulo, porque na época de Paulo não tinha grupo de WhatsApp, não tinha uma Edna que podia não ter vindo ao culto físico, mas pelo milagre da tecnologia, das mídias, assistir 4 vezes na sua casa. Depois a minha mãe, a presbítera Zenilda, me manda o testemunho de uma filha muito querida que congregou conosco, dizendo, ô irmã Zenilda, olha a mensagem que eu estou assistindo hoje pela manhã. E era a mesma. Naquela época ele não tinha isso. Cartas levavam dias, levavam meses, poderia levar anos para chegar.
Imagine a angústia deste pai geracional, porque ele diz: eu fiquei constrangido, porque quando você percebe a primeira carta que ele envia aos filhos da igreja de Corinto, Paulo puxa a espada com gosto. E aí, eu quero te dizer que eu, como um pai geracional, e eu fico imaginando muito mais o nosso pai que está no céu, Deus deve ter dito esse ditado popular para algum pai na terra, na Bahia, e esse ditado chegou na minha casa, não sei se chegou na sua casa, e eu quero dizer para você o que eu ouvia quando criança e não acreditava, mas quando eu leio o que Paulo escreve, o que eu vivo, eu digo: não, Paulo deve ter dito isso. Se ele fosse um apóstolo da Bahia, ele ia dizer isso para a igreja de Corinto. Sabe o que ele ia dizer? O que eu ouvia de minha mãe: filho, dói mais em mim do que em você. Você já ouviu essa frase também? Essa frase a minha mãe dizia quando ela ia me esquentar. Mas eu aprendi a dar a benção. Eu aprendi a entrar e sair de ambientes de adulto, porque alguém exerceu autoridade na minha vida. Eu sei entrar em qualquer lugar do Brasil e das nações, e eu não aprendi na faculdade. Eu aprendi em um apartamento no 6º andar, na Avenida Doutor Guilherme Dumont Vilares, em São Paulo. Quando eu saía do meu quarto, minha mãe conversando com as amigas, e eu vinha todo: a mãe! E ela só dava aquela olhada do sofá. É desse jeito também? Então, irmãos, vamos voltar a fazer isso com os nossos filhos, em nome de Jesus. Porque essas psicologias, essas sociologias políticas estão gastando fortuna, mas não conseguem resolver como os antigos resolviam. Aí minha mãe só dava aquela fala: volte. Aí era Michael Jackson. Au! Só faltava botar a luva branca. Hoje eu tô meio saudosista, tô meio assim. Bote umas músicas novas aí. Se fosse Salatiel então aqui agora, ia ficar um negócio. Aí eu voltava, aí na divisa da sala com o corredor, eu aprendi que na vida tem limites para você viver algo novo, para bom ou para pior. Quando eu respeitava o limite: com licença, minha mãe, pode falar. Aí eu falava, terminava. Aí ela olhava e dava uma outra informação. Conversa de adulto. Vocês sabem também, né? Esse dialeto na casa de você também rolava, né? E aí, ó, vai pro quarto. Mas a televisão só tinha na sala. Não tinha tablet. Mas é melhor. Deus está dizendo para uma mãe aqui: tenha coragem, arranca a TV do quarto dos seus filhos, para que vocês voltem a ter comunhão e aprendam a ceder os horários uns para os outros. Essa frase minha mãe proclamava quando eu ia tomar as correções no airbag de trás, porque eram 3 chances. Estou te corrigindo a primeira verbalmente, é a segunda. Você já sabe, Eduardo, que vai ser na terceira? Já sei, sim, senhora. Quando eu fazia a besteira, fazia as artes, que eu era muito arteiro, eu não era mole. Eu já subia sabendo, já era. Então quando minha afinada voz Zumira me dedava para minha mãe, me entregava, já era. Eu só ouvi o grito: Eduardo! Aí os meus colegas já olhavam e começavam a rir. Vai apanhar!
Aí eu subia, cabeça baixa, e ela só olhava e dizia: você já sabe, né? E eu dizia: eu já sei. Isso me ensinou a não fugir do que eu preciso assumir na vida. Por isso que a igreja do Senhor precisa voltar a ser uma casa de paz. Porque se você for membro da Ágape, eu não posso puxar o cinto, não posso te circuncidar, não posso te falar verdades que vão confrontar. E quando ela estava lá, Eliseu, chulapo comendo, ela largava essa pepita de ouro. Está doendo mais em mim do que em você, filho. E eu olhava para a mão dela e falava: como? Está doendo mais nela do que em mim? É porque eu ainda não era pai para entender o que ela estava falando. Mas mesmo sabendo que ia doer, porque eu não tinha a mentalidade de pai, de mãe que a minha mãe tem, que eu tenho hoje, principalmente nos filhos biológicos, de ter que pegar o Samuel, principalmente, dar umas esquentadas, porque ele já vem assim, todo quebrantado, todo querendo enganar. Fala: nada, meu irmão, não vem com esse somebody love, não. A gente sabe que o que a gente quer, e os limites é para promover destinos melhores para os filhos. Tirar o joguinho. Às vezes eu chego em casa e a apóstola já está lá com um veredito, só quer a minha assinatura. Então eu já estou estacionando o carro. Ó, Samuel fez isso, uma semana sem isso e aquilo. E lá está ele lá no canto da sala me olhando. Tipo, me salve. E eu olho para ele: eu não posso. Porque você precisa sofrer agora para poder não sofrer o pior no futuro. Paulo viveu isso. Mesmo assim, Paulo demonstra nesta carta que ainda a ser enviada, que ele sentiu a dor, mas teve que agir e escrever a primeira carta da mesma forma. Não deixe que a sua alma lhe impeça de mover-se pelo Espírito de Deus e pelos princípios do reino. Diga comigo: o que não é confrontado floresce. Diga de novo: o que não é confrontado floresce. Eu aprendi quando eu estou no meio das águias, não somente as águias que estão voando no nível maior, mas as que estão no mesmo nível, ou até aquelas que estão começando a dar os seus primeiros voos. Ouça-os. E um dia eu ouvi a profeta Flávia conversando com os irmãos, e ela largou um doce, e eu guardei. Ela disse que o que é confrontado floresce. Só que aí eu estou usando agora no ambiente negativo. Então você vai dizer comigo: o que não é confrontado, como o que é confrontado, floresce. A diferença é que o que não é confrontado floresce sem circuncisão, e o que é confrontado floresce para o bem ou para o mal, mas com uma palavra, com um destino, com uma verdade. Um espelho do céu é liberado. Essa expressão me fez refletir muito. E eu vejo nas palavras da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, e neste capítulo 7 da segunda carta, uma profunda manifestação de alegria e de um orgulho, porque ele diz: eu estou orgulhoso de vocês. Era um orgulho santo, não era um orgulho de produzir soberba,
mas era um orgulho de ver os filhos florescendo para a glória de Deus. E ele dizendo: vocês floresceram. Mas a igreja de Corinto só pôde florescer frutos de maturidade. Eles só puderam retomar o modelo do reino dos céus para a terra. Eles só puderam voltar a ser uma igreja que honra a Jesus e não aos membros. Porque nós não podemos honrar a nós temos que honrar a Deus. Nós não prestamos culto para nós, você presta culto para Deus. Então não adianta você ficar, se tivesse cantado essa música. Não, com música ou sem música, a minha vida é um culto a Deus. Paulo revela àqueles filhos uma profunda alegria, mas isso só pôde existir porque após o confronto da primeira carta, eles tiveram um caminho de mudança. Quando Jesus confronta Pedro, horas antes de começar a ser espancado, moído por amor a nós, Pedro nega o confronto. Jesus diz: Pedro, vocês vão me abandonar. Eles até podem, mas eu não te abandono, eu não te largo. Jesus disse: Pedro, Pedro, tu vai me negar, Pedro, 3 vezes antes que o galo cante. O que Pedro fez? Não, Senhor, por amor ao teu nome, eu até morrerei por você. O que aconteceu? Jesus trouxe o confronto, Pedro não aceitou. Existem confrontos, preste muita atenção. Existem confrontos que os céus liberaram para a tua vida, mas que estão como programados, como no Google Agenda, que você programa um evento para o dia 28 de setembro. E aí ele diz assim: você quer receber um pop-up? Você quer receber um e-mail? Tem confrontos que o céu te liberou e já tem tempo. Mas cuidado, pode parecer que ele não vai cumprir, mas ele vai cumprir. E por que Jesus liberou um confronto profeticamente lá na frente para Pedro? Porque Jesus estava dando ainda tempo de Pedro voltar no caminho e dizer: Jesus, eu vou te negar. Dentro de mim eu não tenho o que eu estou falando. Eu estou sendo um homem de palavras, mas não de coração. Está Pedro na fogueira, casa de Caifás. Vem uma secretária lá, você é um deles, você fala como ele, você se veste como ele. Cala a boca, mulher, sou nada. Vem outra: não, você é. Não, não sou, para com essa conversa. Aí as pessoas estavam no fogo: rapaz, você é nazareno, você é igual ele. Eu conjuro que eu não sou. Até aí o que aconteceu? Pedro estava, meu irmão, como se nada tivesse acontecendo. Mas aí o confronto, é porque eu gosto de filme e eu tenho que ter cuidado, porque tem gente que não assiste filme como eu. Mas Pedro só entra no ambiente da palavra do confronto quando o Google do céu apita. Por isso que Deus faz você viver situações que doem, porque os céus estão dizendo: dói mais em mim do que em você, mas chegou a hora da sua dor, porque você não foi fiel no tempo do confronto. Pedro precisou ouvir o confronto do céu materializado pelo canto do galo.
Agora eu vou usar da criatividade e você entre comigo nessa reflexão. Imaginem se Paulo, o apóstolo, ao chegar na igreja de Corinto, observasse tudo, o Espírito Santo borbulhando, revelações, pá, xereguedé, ele vendo tudo, raio-x, mapeamento, e ficasse apenas dentro dele, indignado. Que igreja é essa? Que povo é esse? Que brincadeira de avivamento é essa? Que bagunça, que desonra, que prostituição. E ele ficasse, evangelista Adriano, só gritando para os seus próprios neurônios. Quem está comigo? Sabe o que ia acontecer? Paulo ia receber uma carta. Posso ler como seria esta carta? Quem está comigo? Paulo ia sentar, porque Paulo tinha uma dificuldade de visão. Por isso que os escribas dele, Lucas e outros, Gaio, escreviam. E o tema da carta seria: a carta dos não confrontados. Prezado apóstolo Paulo, graça e paz da parte do Senhor Jesus e nós. Estamos aqui em Corinto e queremos registrar através de Tito, seu discípulo e pastor, que esteve conosco em sua passagem para encontrar-se contigo na Macedônia. Após a sua passagem por aqui, o incesto cometido pelo irmão, que ainda é participante das obras ministeriais, foi esquecido. Continuamos nos movendo nos dons, mas não nos preocupamos em ganhar vidas para Jesus, e nem de profetizar para eles, pois apenas queremos nos mover no que nos torna plenos em nós mesmos. Nada que nos mova a morrer por vidas. Continuamos ricos e sem necessidades, e por isso mesmo, ao cearmos a ceia do Senhor, por não sabermos como Ele, Jesus, fez, estamos comendo tudo e bebendo tudo, e quando os irmãos que moram distante, os menos favorecidos, chegam na igreja, já não lhes sobram nada para cear. Práticas pecaminosas ainda não são vistas com essa rigorosidade, e preferimos ser amigo de tudo e todos, pois não queremos contrariar os irmãos amados. Todos querem pregar, mas poucos querem visitar as viúvas e os órfãos. Sentimos em não poder lhe ajudar nas missões apostólicas, e até breve. Claro que essa carta foi uma obra de ficção, mas nela eu encontrei respostas possíveis. Se o apóstolo Paulo não tivesse liberado confrontos e espadas nesses temas, que a primeira carta do apóstolo Paulo, pelo Espírito escrita aos Coríntios, não fosse escrita. Paulo confronta. Os dons têm que ser buscados com zelo, mas os propósitos é para revelar Jesus às pessoas. Paulo diz: eu estou vendo na igreja pecados piores do que eu vejo no mundo. Como vocês ainda aceitam homens casando com a mãe, com a madrasta, filhos com padrastos, essa coisa terrível. Como pode vocês serem avarentos? Como pode vocês, na hora da ceia, comem e bebem tanto vinho, glutões e embriagados? Não é esta a ceia do Senhor. E ele diz, 1 Coríntios 11, mas o que eu recebi do Senhor, isso eu vos ensinei,
que naquele grande dia Jesus tomou o pão e depois ele tomou o vinho e ele ensinou: esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, fazei isso em memória de mim. Não é esta a ceia do Senhor. Ele vai para a obra apostólica, coração apertado. Meu Deus, eu espanquei aquele povo. Talvez eu volte lá depois de anos. Mas o Espírito Santo encontrou um povo que se virou para os céus e disse: muda a nossa história, Senhor. Eu confesso, muda a nossa história. Uma igreja volta para jejum, oração. Diga comigo: contristados para o arrependimento. A tristeza que foi gerada não foi para remorso, mas para arrependimento. Isso nos mostra que muitas vezes temos fugido de um ambiente de tristeza. Procuramos ser uma igreja que só se move na alegria, mas nós precisamos entender, como já dizia Salomão na sabedoria: há o tempo do choro, como tem o tempo do riso. Os tempos de dor e lágrimas, como de Pedro e como da igreja de Corinto, promove uma nova revelação do céu em nossa vida. Pedro chorou amargamente, a igreja de Corinto chorou amargamente. Eles foram para o pó, eles foram para a cinza, mas o mundo espiritual pôde ouvir dos céus: prepara-te, Satanás, prepara-te, demônios zombadores, porque quando esta igreja se levantar, quando o meu filho Pedro se levantar, nem as portas do inferno prevalecerão contra eles. O pai que ama exorta o seu filho, porque o Senhor estava olhando Pedro lá na frente. E no livro da história do Pedro tinha que ter as folhas da dor profunda de um filho que não obedeceu e negou. Pare de maquiar felicidade. Quando é tempo de você tirar essa máscara, essa maquiagem, e viver o tempo da dor. Viver num tempo de tristeza, mas não uma tristeza que produz remorso, mas a tristeza que produz arrependimento. Esta igreja não foge da dor. Esta igreja não foge do contristar-se. Eles aceitam a palavra do apóstolo como a de um pai, não como de um homem que eles pagavam para fazer a obra. E era uma igreja rica. Mas quando eles são contristados, quando os céus mostram a realidade, quando os céus mostram a realidade para mim e para você, Deus não está mostrando para te humilhar, para me humilhar. Ele está te mostrando para te dizer: filho, olha o que as trevas e a terra dos homens estão fazendo para impedir você de viver este plano que a eternidade no meu reino tem para você. Essa dor é o desapego da natureza humana para entrar na natureza do Espírito. E agora vem uma carta para o apóstolo, uma carta lida pelo próprio discípulo Tito. Verso 11 diz: porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós. Ou seja, olha o resultado desta palavra, que eu fiquei até temeroso de ter mandado escrito para vocês. Mas olha o resultado, porque segundo Deus vocês foram contristados. Aleluia! Paulo diz que apologia é defesa de fé, é defesa dos valores do reino. Ele diz: agora eu vejo uma indignação. Qual é a indignação que move você?
Porque as maiores decisões, as maiores ideias na terra nasceram da nascente chamada indignação. Que temor! Uma igreja que agora voltou a ser temente a Deus. Que saudades! Uma igreja que agora volta a sentir a vontade de estar com seus pais. Eu prefiro ter saudade. Já falamos de vocês aqui? Já falamos de vocês? Então é agora. É preferível ter saudade do pastor Gabriel e da pastora Flávia, que Deus está mandando para Minas Gerais ano que vem. É preferível ter saudade do meu filho Otávio e da minha filha Kátia, e dos meus netos que vão para Portugal, do que ter uma presença que não cumpre o propósito do céu na terra. Cresça! Porque um homem maduro sabe lidar com ambientes de saudade, de dor e de distância. Porque uma igreja madura não é movida por sentimentos, mas pelo propósito. Ninguém teve mais saudade do que o pai do seu filho Jesus na terra. 33 anos, o trono estava vazio. Anjos, querubins e serafins adoravam. E me permita entrar na memória sobrenatural, olhando para o trono dele, dizendo: por que ele não está aqui? Por que ele está sendo ultrajado na terra? Por isso, anote, quando Pilatos disse: fala se você é rei, porque eu sou rei e eu sei tratar rei. Eles não sabem. Ele olhou para Pilatos e falou: Pilatos, o meu reino não é deste mundo, mas se eu desse um comando, essas legiões de anjos, Pilatos, você não sabe o que eles iam fazer com a terra, porque eles estavam sentindo saudade do seu rei. Mas Deus agradou em morrer o seu filho Jesus por causa do propósito de salvar a humanidade, de dar a última e eterna chance para o homem. Quem somos nós para não participar desse moer, desta moenda do céu na terra? Você acha que para mim é fácil? Filhos que eu ganhei para Jesus, que eu treinei no Beabá, fiz casamento, consagrei filhos. Mas você sabe qual é a alegria? Que nós estamos vivendo sentimentos de avanços, sentimentos que só podem ser vividos quando nós nos submetemos ao propósito. Talvez você vai dizer: não, a minha vida eu nunca senti dor. Sabe por que você nunca sentiu dor? Porque você nunca quis ser homem, você continua sendo um menino espiritual. Você nunca sacrificou algo, você nunca ofertou um carro, você nunca ofertou uma joia, porque você ainda não foi confrontado pelo propósito. Mas aquela igreja foi. E Paulo diz assim, verso 11: em tudo mostrastes estar puros neste negócio. O arrependimento, tudo fala, aqui ó, nada é por acaso. O que é isso aqui? Da minha época antiga de lousa. Oh, Ramanai. Aquela igreja começou a pagar as suas transgressões. E escreveram uma nova história. Quando o filho geracional Tito chega naquela igreja,
Ele já tem uma informação de Paulo, e Paulo diz: a minha glória foi confirmada através da glória de Tito. Tito chega para ele e fala: Paulo, uau, quase que eu não venho ficar com você. Que avivamento, cara, que chapação, que santidade. Paulo, tô com o bolso cheio, Paulo, paguei as contas atrasadas. Paulo, bem que você falou. E Paulo está só lá. Ainda bem que eles receberam o confronto e tomaram a decisão certa. Porque ele não sabia qual tinha sido o resultado. Ele tinha expectativa, mas ele não tinha o concreto. Aqui podemos ver que um confronto, uma exposição do reino, mostrando que o plano do Senhor para nossas vidas pode gerar. Eles se tornaram puros no negócio. Eles se tornaram consoladores no reino. Quem passava por Corinto agora era consolado, cuidando dos missionários que passam pela igreja. Aquela igreja passou a amar mais e mais o seu apóstolo. Eles receberam a mensagem com temor e tremor. Isso mostra que filhos maduros reconhecem que o pai deseja o melhor, mesmo que para isso tenha que enviar duras cartas. E findando, e é uma palavra que dá vontade de pregar muito mais, mas eu tenho que findar. Paulo diz no último versículo: e em tudo eu confio em vocês, filhos. Qual é a carta que você tem escrito para o seu apóstolo? Qual é a carta que eu hoje posso escrever para a dona Zenilda Maria Pereira da Silva? Qual é a carta que você tem escrito para os seus pais? Se não foi um anjo do céu, algum anjo da terra trouxe isso aqui e botou aqui em cima. Porque eu não uso isso aqui há anos. Ou eu uso computador, ou eu uso aquelas canetas na lousa branca. Não apague a carta dura que o seu apóstolo, os seus pais mandam. Apague a história que o pecado, que a ausência do confronto fez você escrever na sua vida. Feche os seus olhos. Assim como eu estou com esse apagador, os anjos estão com apagadores espirituais aqui. Qual é a história que o confronto do céu te revelou? E aí o Senhor está dizendo: filho, filha, apaga essa história na tua história. Apaga esse momento da tua vida. Eles apagaram a avareza, eles apagaram o incesto. Eles entenderam que tinham que tratar, não desistir, mas confrontar. Mas eles não só apagaram, eles escreveram uma nova história. E foi essa nova história
que Tito pôde contar com tanta alegria para o seu pai geracional, o apóstolo Paulo. O que dizer, o que fazer quando ele vem? E ele veio aqui, mais do ser bem-vindo. Aqui, o que dizer, o que fazer quando ele vem? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Faz de novo, faz de novo o teu povo. Faz-te mais uma vez, de novo, faz de novo o teu povo. Faz-te mais uma vez, de novo, faz de novo teu povo. Faz-te mais uma vez, de novo, faz de novo teu povo. O que fazer quando ele mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. O que dizer, o que fazer quando ele mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, escreve a nossa história. Dizemos sim para os teus convites. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Abra o seu coração. Só isso. Fale com ele. Responda ao chamado do Espírito Santo em você. Não tenha medo da dor. A tristeza tem um espírito.
vivo, produzido pelo Espírito Santo, que produzirá a vida de Deus. Novas histórias estão sendo reescritas, mas só você pode apagar a história antiga e dizer: Senhor, faz de novo, em nome de